Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar então o nosso estudo do Evangelho de hoje. Como de hábito e de compromisso, nós vamos iniciar fazendo uma pequena prece, rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando a todos os nossos amigos espirituais que nos amparem, que nos abençoem, que nos iluminem, para que nós possamos ter todo o equilíbrio necessário para atravessarmos não só esses momentos de prova, mas para atravessar toda a nossa caminhada terrena, que é um momento de aprendizado, e nós temos esse compromisso que nós assumimos perante a espiritualidade de terminarmos essa caminhada de forma vitoriosa, né? Nós vamos falar hoje sobre o item 7º do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a paciência. Se der tempo, nós vamos também abordar obediência e resignação, que estão muito ligadas, né? Mas vamos começar pela paciência. Antes de iniciar, eu estava vendo o comentário da nossa amiga Maria Leopoldina, que ela disse, eu preciso assistir sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito impaciente. Bom, todos nós temos os nossos momentos de impaciência, todos os momentos em que nós somos postos à prova. É importante que nós tenhamos bem diferenciado, oi Síria, Cris, diferenciar bem isso, o que é o que nós entendemos por paciência e o que é que o Evangelho nos coloca como paciência, certo? A Síria vinha dizendo ali que, vou roubar o teu discurso, hein? Que a paciência é uma virtude um tanto desprestigiada, talvez por se imaginar que a falta dela seja bastante tolerada em sociedade, né? Quem não conhece um nervosinho, né, um estressado, bom, realmente nós acabamos por nos habituar com a falta de paciência no convívio social. Nós acabamos nos acomodando, tolerando muito isso. Mas veja só, é importante nós termos esse senso de paciência e de tolerância, claro que é. Perder a tentação de discutir com alguém que você percebe que está desequilibrado, que está doente, que está fora do seu prumo, é importante? É. Muitas vezes nós termos essa percepção nos livra de uma série de situações que poderiam ter desdobramentos muito ruins, muito negativos. Então é importante isso, certo? Mas vamos ver aqui o que é que o Evangelho nos relata em relação à paciência. Primeiro ele começa dizendo, oi Beth, Eliette, querida, Zeneiva. Primeiro ele começa dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Veja só, o que nós já havíamos falado sobre isso? O que é a dor para o Evangelho, na visão do Evangelho? A dor não é aquela dor física, tá? Não que ela também não entre nesse contexto. Mas dor no Evangelho oi Conceição, beijo querida. A dor na questão do Evangelho, Jason, amor, tudo bem, amado? É toda a aflição pela qual nós passamos. Então, dor para o Evangelho é aflição. Então, quando nós passamos por um momento de privação, de provação, de perda, quando nós passamos por todas essas dificuldades, isso para o Evangelho é dor, tá? Então, dor são as nossas dificuldades, ok? Sejam elas mais dolorosas ou menos dolorosas. Então, isso é para o Evangelho dor, ok? Se eu estiver falando grego, vocês avisem. Então ele diz aqui que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como é que a gente pode entender a dor como algo... Oi, Vandinha. Como é que a gente pode entender a dor como algo positivo? Porque a dor
os momentos de aflição, eles mais do que servirem para que nós consigamos pagar os nossos débitos passados, porque a gente sabe que ou é pelo amor, trabalho, ou é pela dor, que é o sofrimento. Então, a dor, ela tem esse aspecto de ajudar no resgate kármico. Tem. Mas a dor também tem a grande função de nos alavancar no progresso, mesmo quando a gente não quer. Vejam só. Eu sou uma pessoa rebelde e eu resolvi que eu não vou fazer o bem. Porque fazer o bem dá muito trabalho. Então eu não vou fazer o bem, eu simplesmente vou cruzar meus braços e vou dizer, olha, tô nem aí. Ou seja, eu desviei do caminho do amor. Porque nós sabemos que o amor no evangelho, no conceito do evangelho, amor é trabalho no bem. No momento que eu desviei desse caminho, automaticamente eu estou escolhendo o caminho da dor, tá? Então é importante que isso fique muito claro para nós. Quem não escolhe o caminho do amor, automaticamente está selecionando para si o caminho da dor. E o caminho da dor, ele tem a função de nos obrigar a progredir mesmo contra a nossa vontade. Ah, mas aí como é que fica o livre-arbítrio? Tá? Eu vou tentar aqui imaginar. Oi, Dorilda, querida. Como é que eu vou imaginar assim? Ó, como é que eu vou pensar assim? Ó, se eu tenho livre-arbítrio, quer dizer então que eu não tenho direito de errar? Eu tenho direito de errar. Só que Deus criou um mecanismo onde, se nós acertarmos, nós alavancamos a nossa evolução por mérito próprio, certo? E quando nós erramos, o mecanismo da dor age para impedir que a gente retrograde, para que a gente volte, tá? Volte para trás. É um pleonasmo, né? Mas é voltar para trás, tá? Porque não se volta para frente. Então imagine o seguinte: quando a dor age, ela me limita. A dor é uma limitação. Oi, Tati, amada. A dor, ela cria ao nosso redor uma rede, tá? Que impede que nós incorramos em novos erros. Então, o fato de eu já estar errando já é suficiente. Então, a dor impede que eu avance ainda mais nessa senda. Por isso que o evangelho bendiz a dor. Ele bendiz a limitação. Então, imagine uma pessoa que nasce com uma deficiência física, tá? E onde ela é impedida de realizar uma série de coisas. Bom, esse fato dela estar imersa, mergulhada num corpo que a limita, que a impede de fazer uma série de coisas, é um limitador de erro. Ao mesmo tempo em que é um resgate. Então a dor é ao mesmo tempo um resgate e um limitador. Então nesse ponto nós temos que admitir que realmente a dor ela é muito benéfica. Até quando a dor vai existir na nossa vida? Até o momento em que nós pararmos de incorrer nos mesmos erros. Então cada tipo de dor ela é decorrente de um tipo de erro. Então no momento que eu paro de cometer determinado erro, eu paro de sofrer aquele tipo de dor. Porque é automático, entendeu? O mecanismo que Deus criou nessa lei... Oi, Edésio, seja bem-vindo, amigo. Que bom. O mecanismo que Deus criou para que a dor haja, ele é tão perfeito, tá? Que ele é automático. Ele age automaticamente. Então, dependendo do tipo de erro que eu cometo, ele atrai, ele gera um tipo de dor. Então a dor é isso. Por isso que o evangelho diz que nós devemos bendizer a dor. Então nesse momento a gente pode começar a fazer a seguinte reflexão. Quais são as suas dores? Qual é o tipo de dor pela qual você, pela qual aqueles que te cercam, tá?
estão. Qual é... Senhor gato, sai daí que eu não vou abrir a janela agora. Qual é o tipo de dor pelo qual eu e os meus estamos passando? Porque esse tipo de dor, ele fala muito a nosso respeito. Ele diz muito sobre nós. Principalmente se nós nascemos com uma dor que já veio de nascença, isso diz muito sobre nós nas vidas anteriores. O tipo de erro que nós andamos cometendo. Se nós temos uma limitação física, os nossos desmandos foram de ordem física. Se a nossa limitação é uma limitação mental, psicológica, é porque os nossos desmandos foram dessa ordem. Dependendo da região, da área onde nós temos essa limitação, isso é como se fosse um mapa nos revelando o tipo de crimes que nós cometemos, o tipo de deslizes que nós fizemos, tá? Aí ele diz assim: não vos aflijais, pois... Então, Tati, é uma reflexão. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Então ele está dizendo assim, ó, quando vocês sofrerem, não se aflijam, não fiquem tristes, não se desesperem. Calma. Ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Oi, Leopoldina, querida. Então ele está dizendo aqui, ó, que ele nos marcou com a dor. Mas a gente sabe que isso é uma analogia, porque Deus, ele nos marca no sentido de que ele criou mecanismos. Mas quem nos marca somos nós mesmos. Nós é que criamos essa realidade para nós. As nossas atitudes, elas criam uma atitude. Oi, Bruninha, amada. Então, essas nossas atitudes, elas estão criando um futuro para nós. Isso tá claro, gente? Porque isso é importante, porque hoje nós estamos passando por determinadas aflições que são originárias de erros passados. Podem ter sido dessa vida, podem ter sido de outra. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos agora vivendo essas aflições, nós também estamos cultivando novas. Ou não. Como diria, né, o poeta. Ou não. Então, se nós estamos passando por essas aflições de forma paciente, resignada, então nós estamos simplesmente liquidando uma parcela daquele boleto que a Tati fala, sabe? Nós estamos liquidando parcelas desse boleto. Agora, se nós estivermos durante esse processo nos revoltando, se nós estivermos esbravejando, se a gente chega e chuta o balde, se a gente, entendeu? Nós estamos criando novas dificuldades, que nós estamos imantando em nós uma energia que uma hora vai se converter em aflição. Essa é a preocupação do evangelho conosco, tá? Quando fala da paciência. Não é aquela questão assim, gente, seja bonzinho, seja vaquinha de presépio. Ah, uma pessoa te chutou, agradece, legal. E não é disso que eles estão falando. Não que se você tiver estômago você não possa fazer. Faça. Você quer uma pessoa, né? Aquela história, né, do lixeiro que a Tati me mandou hoje, né, uma mensagem sobre o caminhão do lixo, né? A pessoa estava indo num táxi com um rapaz e de repente alguém fechou eles. E aí o motorista do táxi acenou, agradeceu, ficou bem, né, docilmente. E o passageiro, como assim? O que você fez? Aí ele disse, olha, cada um tá carregando o seu lixo. E às vezes as pessoas, o lixo transborda e eles jogam em cima da gente. A gente tem que saber compreender, mas deixa que uma hora o caminhão do lixo passa e leva. E é verdade, é fato. Então, o que as pessoas fazem de agressão, de violência, de xingamento, elas estão falando muito mais para elas, né, Tati, do que pra gente mesmo. Então, nesse momento, tá criando as parcelas do seu boleto, que depois lá eles vão ter que pagar lá na frente. Então, não cabe a nós, nesses momentos,
embarcar nessa frequência vibratória, porque aí nós nos tornamos alvos fáceis. Nós nos tornamos, oi Akemi, nós nos tornamos nesse momento em que a gente se entrega e entra naquela frequência, a gente acaba se tornando uma vítima tão fácil de ser atingida quanto o outro, porque aquele outro já tá enredado. Agora nós seremos enredados ou não, dependendo da nossa resposta diante disso. Então, se nós conseguimos, diante dessas situações, nos mantermos serenos, nos mantermos controlados, muito melhor. Melhor para todo mundo. Que bom se conseguirmos isso em 100%. Eu não consigo, gente. Tem momentos que eu olho, porque tem momentos que a gente tá também com o nosso lixo transbordando. Mas isso é um treinamento. A gente vai se treinando, vai se educando, a gente vai se programando, se reprogramando, até que uma hora a gente vai conseguir. Mas o Evangelho fala da paciência em relação à dor, em relação às nossas aflições. Porque ele diz que todos que estão nesse planeta, todos sem exceção, estão passando por algum tipo de aflição. Seja ela grande, seja ela média, ou seja ela pequenininha. Seja ela de qual ordem for, pode ser de ordem financeira, pode ser de ordem emocional, pode ser de ordem psicológica, pode ser de ordem física, pode ser uma doença. Todo tipo de limitação. Todo mundo está passando por alguma dificuldade. Resolve um problema, começa o outro. Era isso que Paulo de Tarso dizia. Resolvido um problema, aguarde o próximo. Por quê? Porque é da lei, é do planeta. O planeta é disso. O planeta é um planeta escola. Estamos para sermos testados constantemente. Então não importa. Caiu, mas eu voltei. Ok? A internet ficou sem conexão, mas estou aqui. Bom, eles dizem ali então que a questão é as pessoas, né? As pessoas, que nós estamos muito mais, a nossa preocupação deve ser muito mais em relação ao trato com as pessoas do que propriamente em relação àquelas dores particulares. Então veja bem, ter paciência com as nossas dores, tá? Segundo eles aqui, é importante, faz parte da resignação. Porém, estarmos, tá? Em atitude paciente em relação àqueles que Deus colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência, aí é que está o grande desafio, que eles colocam aqui como penosa e... Oi, Márcia, amada. E mais meritória. Por que penosa? Por que eles colocam como penosa? Porque você imagina, quando você precisa ser paciente, tá? Com os outros, quando você precisa ser paciente com a agressão, com a agressividade do outro, com a violência, com aquelas pessoas que procuram te prejudicar, isso é penoso porque você, na hora, você tem o ímpeto de reagir para vencer o outro, tá? Mas eles dizem que o mais importante é que você resista e vença a si próprio. Por isso eles colocam como algo penoso. Porque é difícil realmente a pessoa vencer a si mesma. É muito complicado, tá? Mas ao mesmo tempo eles dizem que é muito mais meritório. Então o mérito da vitória está em razão proporcional ao sacrifício que você faz. Então estar ali executando esse ato de paciência com aquelas pessoas que são os teus perseguidores. E aí, quando a gente fala em perseguidor, isso pode ter várias interpretações, tá? Os perseguidores ou os inimigos, quando o evangelho se refere a eles, inclusive tem uma classe de inimigos que o evangelho chama de inimigos queridos, que são os inimigos que estão dentro de casa, que estão dentro da nossa família ou do nosso lar.
Então, esses são aqueles que são os inimigos e que, voltamos, Bruninha, e que estão dentro da nossa família e que são aquelas pessoas que Deus nos obrigou por laço consanguíneo a conviver com eles. Então, por essa razão, eles estão nos testando muito mais, porque como você vai se afastar de uma pessoa que é um estranho? O que você tem que fazer? Você vira as costas e vai embora. Agora, você não consegue fazer isso quando a pessoa mora dentro da sua casa, quando a pessoa é um parente, quando a pessoa é alguém que trabalha junto com você, quando a pessoa é alguém que está num relacionamento muito próximo. Então, muitos desses são os nossos educadores que o plano espiritual coloca próximo de nós para que nós possamos, ao mesmo tempo que nós educamos a nossa paciência, nós também estamos realizando reajustes de vidas anteriores. Vamos entender o seguinte, ninguém erra de endereço, tá? Não caiu ninguém de paraquedas dentro da sua casa. Imagina, Bruninha, é por aí, mas todo mundo tem, tá? Todos nós temos. Então, ninguém caiu de paraquedas dentro da casa de ninguém, dentro de nenhuma família. Todos os grupos se unem por algum tipo de compromisso, por algum tipo de comprometimento. Agora, esse planejamento, ele é realizado com muito cuidado. A maioria é consultada, tá? Porque reencarne compulsório, que a pessoa é obrigada, né? Então, que a pessoa é obrigada a reencarnar na casa do outro, tá? Na família do outro, isso é uma minoria. Ela um ou outro que acontece. Porque quando a gente chega no plano espiritual, a gente olha para nossa vida anterior e a gente pensa assim, puxa vida, olha quanta coisa eu podia ter tolerado. Olha quanta coisa eu podia ter passado por cima. Olha quanta coisa eu podia ter fingido que não vi, fingido que não ouvi. Quanta coisa poderia ter sido diferente se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, se eu tivesse sido um pouquinho mais tolerante, se eu tivesse sido menos orgulhoso, menos egoísta. E aí nós pedimos uma nova oportunidade. Pedimos. Na maioria dos casos, nós não só pedimos, imploramos por uma oportunidade naquele núcleo, naquele mesmo núcleo, onde reencarnam muitos apoiadores, reencarnam criaturas que nos amam, mas também adversários. E esses adversários, veja bem, nessa situação, nessa relação, qual é o papel de cada um? Aquele que nos ama, o nosso apoiador, ele é o mediador. Pode ver que sempre em cada família tem um que é o que fica entre a onda e o rochedo, né? É aquele que fica ali segurando, né, as pancadas. A calma de um lado, a calma do outro. Então, os apoiadores são os mediadores, tá? E já o outro é aquele com quem você precisa fazer o reajuste. O fato de estarmos encarnados na mesma família, isso nos diz que há uma grande possibilidade gigante de reajuste. O reajuste, quando a gente fala reajuste, é o quê? É consertar as coisas, tá? Porque as pessoas, acerto de conta. Tem gente que acha que acerto de conta é vingança. Gente, pelo amor de Deus, não é disso que o evangelho está falando, tá? Reajuste perante o evangelho é reajuste dentro dos parâmetros do amor, da fraternidade universal. É você olhar para uma criatura que hoje é seu filho, que é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, e que hoje está nessa condição, mas perante Deus é um irmão. Perante o universo é um irmão, somos todos filhos do mesmo pai. Então, nesse caso, para essas pessoas, tá? Nós precisamos ter esse olhar. Ele está aqui agora do lado, na mesma caminhada, porque em algum momento nós nos prejudicamos grandemente. Normalmente, o mais revoltado, tá? O que mais revida é o que mais foi prejudicado. Normalmente.
que apanha, mas que é mais atacado, normalmente é o que errou mais. Normalmente. Por quê? Porque a gente tira por hipótese, tá? Fluidicamente, os inimigos se reconhecem, como os amigos também se reconhecem. Você encontra com uma pessoa na rua e você olha para ela e diz assim: puxa vida, essa pessoa, olha que cara boa que essa pessoa tem. Parece assim que eu conheço, né? Ah, nossa, conheci fulano, gostei dela de cara. Por quê? Porque fluidicamente os amigos se reconhecem. Ela tem uma cara boa, ela tem um fluido bom para você, que você recebeu, interpretou e assumiu que aquilo ali é um amigo, como um amigo. Da mesma forma acontece com o inimigo. Aquele fluido vem, você sente os impactos daquele fluido, porque você faz a leitura energética daquele fluido e você reconhece naquela. Você nunca chegou perto e falou assim: nunca me fez nada, mas já não gostei. Nós precisamos nos reajustar. São esses que são os nossos educadores. Esses são os nossos personal trainers do perdão. São essas pessoas que nós temos que realizar esse reajuste. E quando nós estamos, quanto mais próximos dessas criaturas, maior o sinal do compromisso assumido antes dessa encarnação dos amigos do plano espiritual. Então não dizer que, mas eu não sabia. Sabemos. Tá, sabemos. O evangelho ele é claro, ele está nos dando todas as dicas ali, claramente, e basta que a gente preste um pouquinho de atenção para que a gente compreenda. Onde há um inimigo, existe um trabalho a ser feito. Então, às vezes, acontece da pessoa dizer assim: mas eu já fiz tudo e a pessoa não quer. Bom, aí o problema é da pessoa, não é seu. Se você está fazendo tudo de acordo com que essa pessoa, que haja o reajuste, e a pessoa não quer, você está fazendo a sua parte. Ela vai ter que fazer a dela depois. Uma hora o momento dela chega. Paciência. Paciência. Certo? Isso também é uma caridade. Você exercitar cujo momento ainda não chegou. Porque tem pessoas que hoje não gostam de nós, por exemplo, mas que no futuro vão gostar. Só que ainda não chegou o momento. Porque elas ainda não estão prontas para nos aceitar. E nós precisamos entender que quando chegar o momento delas, isso vai ocorrer. Maktub, tá escrito, ok? Então eles dizem que sabe que a vida é difícil e que ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas que acabam por ferir. Então, 1000 ninharinhas, o que eles estão dizendo? Eles sabem que vai chegar um determinado momento, que nós vamos chegar no plano espiritual e vamos olhar e vamos ver que coisas que nós dávamos muito valor, nós vamos olhar de lá e dizer assim: pá, mas aquilo não era nada. Nós já temos que começar a adequar o nosso olhar agora para isso. Olhar e ver que vale a pena você entrar em determinados tipos de conflito? Vale a pena você entrar em determinados tipos de desgaste? Se uma pessoa que te prejudicou precisar da sua ajuda, a gente vai pensar assim, como é que eu devo reagir em relação a essas pessoas? Então a gente faz a seguinte pergunta: o que Jesus faria? Será que Jesus ia dar um pé nessas pessoas? Provavelmente não, né? Porque ele foi cuspido, foi chicoteado, foi despido, foi maltratado, foi xingado, foi crucificado, foi assassinado, e ele no fim ainda pediu por todos aqueles e disse: olha, pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, essa pergunta é a pergunta que nós devemos nos fazer constantemente. O que Jesus faria? Claro que nós não somos Jesus. Claro que nós não temos o amor do tamanho que Jesus tem. Claro que nós não temos a compaixão de Jesus. Mas se nós começarmos
a nos espelhar no modelo que ele deixou e nós começarmos a chegar, nos aproximar um pouquinho, pelo menos, desse padrão que foi o que ele deixou, já está valendo a pena, tá? Porque ele sabia que para nós esse tipo de sacrifício é muito difícil. Por que ele sabe disso? Porque ele nos conhece, porque ele sabe que o nosso nível evolutivo é muito pequeno. Eu não vou falar baixo, porque nós não somos seres baixos. É pequeno por quê? Porque espiritualmente nós somos crianças. Espiritualmente nós somos espíritos jovens, tá? Então, Jesus sabia que para nós determinados tipos de sacrifício ainda são muito difíceis. Então ele colocou um patamar de perfeição, que era aquele que nós podemos alcançar aqui, no planeta onde nós nos encontramos. Que é retribuir o mal que nos faz com o bem. Fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Tá? Se fosse para mim o que eu gostaria que fosse feito, ou se fosse comigo, eu não ia gostar, então eu não faço. E orar, ele não tá falando abraçar, beijar, tá? Ele tá falando orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então veja que ele não pediu nada acima das nossas forças. Mas ele coloca isso como um patamar de perfeição para o nosso plano, que ainda é provas e expiações, para o nosso plano. Então veja só, nós precisamos entender que nós estamos dentro, tá, de um ambiente nesse planeta aqui, que nós estamos sendo monitorados pelo plano espiritual, tá? E as nossas respostas diante das ninharias que eles estão falando aqui são muito importantes, estão sendo avaliadas, tá? Essas nossas reações estão sendo avaliadas. Como é que nós respondemos quando o outro nos alfineta? Como é que nós respondemos quando o outro fica, sabe, tentando nos atazanar? Como é que nós entramos na sintonia ou nós simplesmente oramos por eles? Então veja que com o nosso pensamento, com essa oração, nós temos de anular aquelas influências que ficam ali, tá? Porque por trás de cada pessoa que tenta nos irritar, existe 4, 5 por trás, que são os obsessores da pessoa e os nossos também. Porque aí nessa hora eles se unem. Eles se unem. Enquanto eu e o outro estamos brigados, os adversários espirituais estão unidos. Estão amiguinhos. Aí eles se utilizam do outro para me irritar. E o que acontece? Quebrar a corrente. Vai quebrar a corrente aquele que tiver mais paciência. Vai quebrar a corrente aquele que tiver mais consciência. Aquele que for mais, sabe, tiver um pouco mais de visão. Porque quando esses momentos surgem, o que está em jogo ali não é meramente uma discussão, uma briga, uma provocação. Está em discussão toda uma influenciação espiritual que está ocorrendo ali naquele momento. E que vai vencer quem for mais forte. Só que quem é mais forte não é o que vence o outro. O mais forte é quem vence a si próprio. Essa é a questão. Essa é a maior lição que o Evangelho tenta nos trazer. Que é a lição do vencer a si mesmo. Então eu venço a mim mesmo quando eu atinjo esse patamar de perfeição que Jesus estipulou. Que é, se eu não quero para o outro, eu não faço para mim. Se eu não desejo para o outro, eu não faço para mim. Se eu sei que isso vai gerar algum sofrimento, eu recuo. Mesmo que para a maioria das pessoas no mundo
recuar possa significar uma derrota. Mas nós sabemos que muitas vezes recuar significa uma vitória muito grande. Às vezes você sair de uma discussão calado, você está alcançando a linha. Porque você cortou a corrente, você cortou os elementos, as ferramentas que o outro tinha para te derrubar. Você tirou a arma da mão do outro, entende? Então isso é algo assim, se nós formos parar para pensar, é muito elementar, mas você precisa ter essa visão de como a coisa funciona nos dois lados da vida, nos dois campos. Existe 4, 5 desencarnados. Quando nós estamos fazendo uma coisa errada, e que nós sabemos que é errada, tá? Porque a gente se engana muito, comete muito erro sem querer. Então, por isso que eles medem muito mais a nossa intenção por trás da nossa ação do que a ação propriamente. Então, Beth, você tem o seu e nós temos os nossos, né? Então, quando essas criaturas, tá, estão ali, no momento que você está a ponto de cometer uma coisa que você sabe que está errado, tem aquela leva de espíritos ali que está assim, ó, vai, faz mesmo. Nesse momento, essas entidades, vocês acham que querem que quem se dê mal? O outro? Não. Porque se ela quisesse que o outro se desse mal, estava fazendo isso lá por trás do outro. Mas se ela está fazendo isso por trás de você, é porque ela quer que você se dê mal. E eles têm várias formas de nos atingir. Várias formas. Ao mesmo tempo, aqueles que querem o teu sucesso, eles têm uma forma muito mais sutil. E eles são tão generosos que eles deixam a gente pensar que a boa ideia de ajudar foi nossa. Eles nos dão ainda, sabe, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir assim forte, sabe? A gente se sentir potente. Eles permitem que a gente pense que as intenções são nossas, que as ideias são nossas, né? Então, aquele que está ali do nosso lado, aquele que está ali nos testando, ele não está ali para que nós o modifiquemos. Ele está ali para que nós nos modifiquemos. Essa é que é a questão. Então, não pense que nós... Eu repito isso todas as vezes. Não vamos nos iludir achando que nós temos poder para modificar o outro. O outro é um universo à parte. O outro com as suas dores, o outro com as suas limitações, o outro com as suas experiências. Ele é que tem que encontrar mecanismos, ele é que tem que encontrar o caminho, os meios para se melhorar. O que nós podemos fazer pelo outro é dar bom exemplo. Mas para dar bom exemplo, primeiro eu preciso me modificar. Eu só consigo dar bom exemplo depois que eu me modifico. Então, entenderam? Não existe esse negócio de obrigar, sabe? Forjar o outro a facão. Isso não existe. Não tem como. Cada um tem o seu momento. Agora, Beth, presta atenção numa situação aqui. Aquele que está ali nos testando, tá? Ele não errou de endereço. Se a gente se a gente corre para outro lado e não mudar o que precisa ser mudado em nós, lá vai ter outro igualzinho desesperando. Porque a lição não é do outro. A lição é nossa. Essa é que é a questão. A lição é nossa, cabe a nós. Então, no momento que eu já equacionei em mim todo o problema que eu preciso resolver, o outro se acalma. Porque ele é instrumento. Então, ele vai, nesse momento, ele deixa de ser uma ferramenta para me testar. Entendeu? Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender logo, de vez, de uma vez por todas. Que a tarefa de se modificar é nossa.
Dizem aqui, ó, é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e compensações que recebemos. Então veja, ao mesmo tempo que nós temos esse grupo que nos consola, que nos apoia, tem o grupo que cobra os nossos deveres, que são esses. Esses que estão ali, sabe, nos criando dificuldades. Esses são os nossos doutrinadores, tá? Então eu lembro assim, ó, existem várias formas deles nos atingir. Eu lembro que aconteceu uma situação uma vez em que eu tinha eu achava que era algo assim que eu pressentia. A gente sempre se acha o médium, né? Médium. Aí o que aconteceu? Eu tinha o hábito de, me dava um aperto no coração, um aperto no peito, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Um dia, meu marido pegou meu filho, que ainda era pequeno, botou no carro e saiu. Eles saíram e me deu aquele aperto. Eles tinham acabado de sair, mal viraram a esquina, já me deu aquele aperto no peito. Ai, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer uma coisa. E agora? Eu não tinha como ir atrás. Na época não tinha celular. Nós somos velhos. Não tinha como ir atrás, não tinha como, sabe? E eu disse assim, agora o que eu vou fazer? Bom, o que me restou? Aí sentei, esperei, rezei, pedi, implorei. A frequência do medo, aquela coisa. Deu um tempinho, voltaram os dois bem. E aí, tudo bem? Tudo bem. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Estranho, né? Aí um dia, no centro, conversando com uma pessoa que, graças a Deus, sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Aí eu conversando, contei a história. Aí a pessoa disse assim, Roberta, ainda bem que tu não foi atrás. Ainda bem que tu não saiu atrás deles. Porque isso aí não era para acontecer alguma coisa com eles. Era para acontecer contigo. Era para tu sair na rua desesperada, para tu sair fora do teu prumo, para tu sair pensando um monte de besteira, com a cabeça cheia de caraminhola, imaginando um monte de desgraça, um monte de tragédia. Aí daqui a pouco poderia tu, sei lá, atravessar a rua, não ver o carro, vinha tu te atropelar. Então, quando eu entendi isso, que aquilo era algo para me atingir, eu comecei a trabalhar de outra maneira. Quando vinha aquela coisa, eu me sentava, fazia prece, sabendo quem era o tipo de influência que estava ocasionando aquilo, eu rezava, pedia a Deus por eles e esperava passar. Com o tempo, nunca mais tive esse tipo de situação. Até hoje, não tive mais. Por quê? Porque o conhecimento, a compreensão das coisas é o que nos protege. A única proteção que nós temos contra essas influências é o conhecimento. Não existe outro. Então, conhecer como é que funcionam os âmbitos da vida, para nós, é crucial, é importantíssimo. Isso, como eles buscam, tá? Como a doutrina espírita nesse âmbito, ela nos dá todas as ferramentas de proteção. Nós não podemos reclamar. O Livro dos Espíritos, ele narra muito bem, amplamente, como é que essa relação ocorre. E como isso pode nos dar essa paciência do qual o Evangelho fala. Porque essa paciência que eles estão falando não é uma paciência de conformismo, sabe? Eu vou sentar e vou esperar porque é o que Deus quer. Não é isso. Eles não é isso, a referência nunca foi essa. Eles estão dizendo o seguinte, o que vai te dar paciência é você saber o que está acontecendo. Quando é que a gente tem paciência, tem serenidade, tem calma? Quando a gente consegue, diante de alguma situação, você consegue, na sua cabeça, criar todo o cenário do que está acontecendo no âmbito espiritual. Aí, quando você vê isso, você é uma pessoa que... Vou pegar um exemplo bem ridículo, bem prosaico, tá? Um cara enche a cara e vem te incomodar, tá? E você imagina o seguinte, ele vem. Tem um ditado que diz que num copo nunca bebe um sozinho. Então você imagina,
Primeiro que já está vítima do vício, né? Já é um escravo, já é uma escravidão física e espiritual. Aqueles espíritos estão ali, que estão vinculados àquela criatura, que estão manipulando aquela pessoa. Aquela pessoa se aproxima, se ela reconhecer em você fluidicamente um inimigo, você já tem que ficar alerta. O que acontece? Os seus inimigos espirituais vão se aliar aos dele e vão utilizar ele como ferramenta. O que você faz? Aquela pessoa chega e você não pode, você tem que, naquele momento, você precisa, em primeiro aspecto da coisa, você imagine o cenário espiritual. Imagine todo o grupo e que não tem outro poder que não seja de influenciar o pensamento da criatura, porque é o único poder que eles têm, certo? Eles não têm outro poder. Então eles estão influenciando aquele pensamento. Então o que você faz? Você, já sabendo do âmbito espiritual da situação, o que nesse momento a gente faz? A gente pede ajuda. Para quem? Para quem pode ajudar. Quem é que pode ajudar mais? Os trabalhadores do bem, que estão por aí, em muito e maior número do que os espíritos perturbadores. Então você aure forças através desse pensamento, que é agora. Nesse momento é fundamental. Você tem que acreditar, confiar que esses trabalhadores estão ali e estão te ajudando. E vão interceder em seu favor. E você não entra na sintonia. Não entre na sintonia. Fique seguro. Se você puder recuar fisicamente, recue fisicamente. Até para, né? Mas vamos supor que seja uma pessoa que não esteja nem alcoolizada, nada. Uma pessoa que simplesmente está ali querendo perturbar. Espiritualmente, o cenário é diferente? Não. O cenário não é diferente. De novo, estão aquelas entidades daquela pessoa, aliada àquelas que querem te prejudicar, vão ali, se unem, porque nessa hora, gente, inimigo do meu inimigo passa a ser meu amiguinho. O pensamento deles é esse. Então eles começam, tá? Vai, invade o privado dela, vai lá, sabe? E aí, o que é que uma pessoa de bom senso faz? Sintonia. Porque eu já imaginei o cenário psíquico da situação. Então eu me resguardo. E... Oi, Eleonora, seja bem-vinda. E eu vou buscar, através da prece, através da minha projeção do meu pensamento, eu vou buscar o auxílio desses que podem ajudar. É importante que a gente saiba de uma coisa, tá? Tenhamos certeza absoluta. Para cada um que tenta nos prejudicar, tem uma falange para nos defender. E muito mais, tá? Um número muito mais agigantado. Então nós precisamos, nessa hora, apenas aprender a entrar em contato com eles. Aí eu pergunto a vocês, por que é que as criaturas têm uma facilidade tão grande, tá? Por que as pessoas têm uma facilidade tão grande em sintonizar com aqueles que estão na baixa frequência e tem tanta dificuldade de sintonizar com aqueles que estão vibrando lá em cima? Por que será? Não é porque a nossa frequência natural seja aquela mais baixinha? Será que é porque no nosso dia a dia, nós não estou acusando ninguém, estou perguntando, refletir. Será que no nosso dia a dia nós não estamos sintonizando muito mais
diante disso que fala aqui no Evangelho, das pequenas ninharias, as pequenas ninharias que são as alfinetadas, será que diante disso nós não estamos entrando nessa sintonia e não estamos sendo carregados vibratoriamente por essa leva de inferiores? Ou será que quando as alfinetadas vêm, quando essas situações ocorrem, será que nós estamos elevando o pensamento e estamos pedindo que os céus nos dê força, nos dê paciência, nos dê equilíbrio, né? Nos dê harmonia, para que a gente consiga resolver as situações de formas diplomáticas. Nós, não é deixar ninguém nós, não. É ter um argumento, é argumentar. Nós precisamos aprender a argumentar com as pessoas, chamando-as a refletir, sem criar conflitos desnecessários. Exatamente, Cília. Nós somos invigilantes com os nossos pensamentos. Por que é que a recomendação é orai e vigiai? Orai e vigiai. Por quê? Porque, veja bem, a oração, se ela não for num nível de frequência elevado, ela não tem alcance, já falamos sobre isso. Tem uma oração que é horizontal, de alcance só da matéria, limitadíssimo. E tem uma oração vertical, que é aquela que nós sequer imaginamos os alcances dela. Então é desse poder de pensamento que nós estamos nos referindo, tá? E ele tem que estar conosco durante todos os momentos do dia. Eu vou passar o dia rezando. Não, não é isso. Mas se você parar para analisar, todo pensamento elevado é uma oração, é uma evocação aos espíritos do bem, os espíritos amigos que podem nos ajudar, tá? O Evangelho diz assim, ó: coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Olha só. Vocês vejam como eles têm esse cuidado, como tudo é um ato de amor dentro do Evangelho. Olha qual é a preocupação deles. Que nós nos fortaleçamos para o futuro. Olha só o carinho que tem nessas palavras, gente. Olha só o amor que está entremeado nesse texto. Vós tendes que espiar o vosso passado. Isso nós sabemos. Mas nós temos que nos fortalecer para o futuro. Olha como eles estão assim, gente, olha, vocês vão fazer esses perrenguezinhos que vocês vão passar, tá? Mas vocês não se deixem abater, sejam pacientes. Isso vai passar. Aquela frase que Chico Xavier deixava lá, né, no quarto dele, né? Isso também passa. Ele não tirava a placa de lá, porque todo dia tinha uma. Todo dia tinha uma situação diferente, né? E ele dizia, portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, esse é o texto que foi assinado por um espírito amigo. Ele não quis deixar o nome. Olha que ato de humildade. Ele não quis assinar, porque ele sabe que são palavras que seriam atemporais, que nós usaríamos esse ensinamento em qualquer época da humanidade. Eu já falei isso algumas vezes, e é sempre bom a gente repetir. O que nós estamos estudando aqui do Evangelho é uma lição universal. Todos os povos, de todos os planos, de todos os planetas, em todos os universos habitados, estão estudando essas mesmas verdades, em diferentes níveis de consciência. Quando nós estivermos nos mundos mais avançados, nós também estaremos ainda estudando essas mesmas lições, só que num nível de consciência mais abrangente. Hoje nós estamos aqui, imaginem só, fortalecendo-nos para o futuro. Hoje nós estamos aqui buscando nos fortalecer para nos modificar a nós mesmos, para nos melhorarmos, para que nós possamos estar, né, tinindo para o que vier. Vai chegar um momento em que nós vamos estar lendo
essas mensagens nos mundos dos Cristos planetários, que nós um dia seremos Cristos planetários. E essa mensagem nós estaremos estudando para passar para os nossos planetas de nossa tutela. Isso é o que nos aguarda. O que nos separa de lá é o tempo. Esse tempo, quem determina somos nós. Nós é que determinamos o tempo que nós vamos nos demorar nos mundos inferiores. Nós é que determinamos o tempo que nós vamos levar para transitar entre os mundos, na escala de mundos, e chegarmos nessa escala crística. As ferramentas o Evangelho nos dá. Aqueles que puderem, paralelamente ao estudo do Evangelho, lerem o Livro dos Espíritos, leiam. Leiam porque é importante. Porque nós estaremos muito em breve, tá? Muito em breve o planeta estará modificado. Todas essas dificuldades pelas quais o planeta está passando são processos de triagem. Entendam isso. Todas essas dificuldades, essas aflições, essas dores, tá? Porque o próprio Apocalipse, a Bíblia, tá? No Apocalipse, ele fala de uma mulher, Apocalipse 12, ele fala de uma mulher que estava nas dores do parto. Então esse parto é o renascimento de uma nova comunidade. Mas esse renascimento é um renascimento num nível de consciência. Quando nós atingirmos esse nível de consciência, nós estaremos nos capacitando para sermos os habitantes do mundo de regeneração. Então, nós estamos passando por essas dores. Mas somos gratos, somos agradecidos por estarmos vivendo esse momento. É um momento maravilhoso para estarmos aqui sendo testemunhas do renascimento do planeta, do renascimento da população, dessa nova consciência planetária. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido até aqui. Não é fácil, eu sei que não é fácil ouvir uma pessoa conversar, falar sozinha por 1 hora. Então vocês estão de parabéns, tá? Eu não fui embora porque eu não posso, sou obrigada a me ouvir. Mas agradeço a Deus, a Jesus, a todo o plano maior e peço a eles que derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, as suas bênçãos, a sua luz, a sua infinita misericórdia. Que Deus abençoe, proteja e ilumine todos aqueles que a nossa mente consegue alcançar. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam e nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que não nos amam e nos perseguem. Beijo no coração de vocês e até a próxima.